Os novos tempos vêm para todos e também para a agropecuária. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e uma nova área de serviços para a digitalização da fazenda, a Jacto Next. Vem com a Jacto para a Expo Londrina e conheça as novidades para produtividade e inovação para a sua próxima safra. Muito bom dia! Estamos começando o nosso terceiro podcast Mulheres no Agro. Eu sou Luli Barbeiro e vou estar conduzindo o podcast aqui com vocês. E vamos hoje tratar uns temas importantes para o agronegócio, como o panorama dos maiores exportadores de grãos e produtos brasileiros, o papel do Brasil na produção de alimentos, o papel da logística no avanço da produção de alimentos. E para isso eu estou aqui no estúdio com Ismael Menezes. Ismael, um prazer estar aqui com você. Prazer estar com vocês, satisfação estar aqui de novo comentando sobre esse assunto, tem assunto aqui para falar 2, 3 horas, sim, direto, mas eu acho que o momento é chave, né? Então acho que é pertinente total a gente falar sobre esse assunto e bastante coisa para a gente falar. Alexandre Turquino, obrigado pela presença. Obrigado, prazer estar com vocês. Prazer. Patrícia Chiosi. Obrigada, Luli, mais uma vez participando aí. Estamos juntas tentando contribuir. E a nossa convidada de honra. Oi, Maria. Tudo bem? Maria Cristina Gontijo. Olá, bom dia, Luli. Bom dia a todos os convidados da bancada. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante. Com certeza, um assunto muito importante que eu vou começar. Eu gostaria muito de começar o programa aqui com você se apresentando. Maria, por favor. Bom, a minha atuação ela é jurídica, sou advogada atuante nas áreas do direito marítimo e portuário e ambiental e também atualmente atuo como professor em cursos universitários e pós-graduação voltados ao direito marítimo, ao portuário e também à logística no agronegócio. Que maravilha. Então, vamos começar aqui, Ismael, com você. Na sua opinião, um panorama geral assim do agronegócio, das exportações, como é que você vê tudo isso? Bom, o momento é chave agora. No agronegócio, a gente está em pleno movimento de exportações, né? O forte das exportações é a soja. A gente teve um atraso bastante grande, principalmente no mês de janeiro e fevereiro. A expectativa era de exportar um volume já começando em janeiro. Mas como nós tivemos chuvas pesadas aí que atrasaram a colheita no centro-oeste brasileiro, nós tivemos esse atraso. E isso ocasionou uma fila de navios nos portos que a gente vai demorar pelo menos aí uns 2 ou 3 meses para poder recuperar esse tempo perdido. Então, é um momento chave de muita preocupação, principalmente para quem está acompanhando as exportações. Nós tivemos um mês de março que recuperou um pouco, 14 milhões de toneladas, mas ainda assim muita coisa para acontecer e isso preocupa muito, porque isso pressiona os preços no mercado interno, porque fica represada a soja no mercado interno. Então, isso causa não só, o momento é chave, causa não só uma pressão no mercado interno, mas também aí um movimento na precificação de pressão nos prêmios de exportação que caem muito com esse atraso. Então, isso é um fator primordial nesse momento, onde o Brasil exporta aí, março, 15 milhões de toneladas, abril e maio, volumes muito fortes de exportação. E agora, esse momento, é um momento chave para a gente poder escoar. E aí, muita atenção, como a Maria colocou, esse é um ponto chave que a gente vai ter que acompanhar agora. Agora, não é uma exclusividade dos grãos, é o problema de logística, né? Também da pecuária, né, Alexandre? Exatamente. Então, eu queria me apresentar. Meu nome é Alexandre Turquino, sou engenheiro agrônomo, sou pecuarista, mas é o que você está falando mesmo, né? É perigoso os preços, né, caíram muito, né? Da soja. Da soja caíram muito, bem na hora da colheita. Geralmente cai um pouco, mas não tanto assim. Hoje eu estava vendo, está R$ 135, né, o saco. Então, teve esse problema sério e geralmente, quem tem como armazenar, quem tem silo na fazenda, perfeito, tudo bem. Agora, a maioria não tem. Então, bem na hora da venda, que estão vencendo vários compromissos, né, do agricultor, mais uma vez o agricultor paga o pato, né? E você sabe, Alexandre, que é um ponto importante. Por que tudo isso está acontecendo? A gente teve uma queda de 25 a 30 reais por saca, em média, a nível Brasil. O que aconteceu? Nós tivemos, quando você vai olhar a evolução da comercialização no Brasil, ela está muito aquém de outros anos, né? Nós estamos aí agora, no mês de abril, a gente está chegando próximo de 40% de comercialização de uma das safras mais caras da história. Então, isso tudo faz com que o produtor que represou vendas
vê uma safra gigante no Brasil acontecendo, acima de 150 milhões de toneladas, e olha que nós tivemos uma quebra de quase 8, 9 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, então é para ser uma safra muito maior do que essa. E tudo isso fez com que o comprador internacional, que o principal comprador internacional, que é a China, ele teve Sabe trabalhar, né? Sabe trabalhar, exato, ele teve compassado na compra. E esse ritmo menor de compra fez com que pressionasse os prêmios de exportação, ou seja, você vem com uma safra gigantesca, acima de 150 milhões de toneladas, você vem com uma logística que ainda tem milho safrinha a ser comercializado, ainda está estocado, e chega uma safra de 150 milhões de toneladas que não tem onde colocar, ou seja, poucos produtores com uma estática, condições de armazenamento, e isso tudo pressionou os preços. Então, além do fator colheita, tem o fator de comercialização. Muita gente precisa comercializar agora para quitar os compromissos de custeio no mês de abril, e essa pressão faz com que entra o jogo do comprador. O jogo do comprador faz com que ele tenha uma oferta muito grande, possibilidade de comprar de A, B ou C. Como a logística é um problema, isso acaba afetando os preços. Então, esse é um jogo que a gente está percebendo nesse momento e que é algo que é penoso. Por mais que o produtor tenha, às vezes, capacidade estática, ele vê o preço cair com estoque na mão para vender, e isso pressiona os preços. Então, essa dinâmica é complicada. E a Conab não pode entrar nisso? O que a Conab pode fazer? Na verdade, a Conab ela entra quando ela tem uma situação de problemas, quando tem problemas de fornecimento no mercado. Por exemplo, está represado, o produtor não vende, ele está comprando, fazendo estoque regulador e tal. O grande ponto é que, quando você olha a Conab hoje, a capacidade de compra dela, de poder aquisitivo para comprar, o governo tem, logicamente, mas está canalizado para outras atividades, saúde, educação e por aí vai. Então, esse não é o foco do governo nesse momento. Então, essa é uma situação que a Conab talvez poderia entrar, mas... Pelo menos armazenar, né? Armazenar, fazer alguma parceria, pelo menos isso, né? Na ordem do dia está lá, ela delegou para os produtores, né? Então, essa é a situação. Talvez, com essa situação, poder ser pressionado. O grande ponto é que, no histórico, quando muita gente ainda acredita que, poxa, a soja está R$ 130, R$ 140, Alexandre, tem muita gente que acredita assim, não, poxa, o produtor está ganhando dinheiro. Mas o grande ponto é que ele tem que olhar que o custo nessa safra foi muito maior. Né? Então, esse é um ponto importante, que é o jogo da comercialização. Por isso que, além disso tudo, né, o produtor que hoje está fazendo a comercialização, ele precisa olhar a dinâmica do mercado internacional para entender esse movimento. Qual que é o momento certo de comercializar? A gente costuma dizer que existem janelas de comercialização. E algumas janelas se fecharam. Né? Agora, com 40% comercializado, você tem 60% a comercializar, alguns pontos a gente tem que olhar mais lá para frente. E todo o mercado agora se volta para o mercado americano, que é o momento de plantio, né? Mas parece que, na minha opinião, assim, parece que o produtor vive um pouco alienado dessa realidade. Ele resolve vender quando todo mundo vende, ele resolve comprar os insumos quando todo mundo compra. Então, aí fica realmente uma coisa dificultosa, tanto da vida do produtor quanto para todo mundo. Então, como driblar isso daí? Maria, você aí que está em Santos, conta para nós um pouquinho o que você vê na prática realmente o que está acontecendo nos portos. Na realidade, Luli, primeiro, né, bom dia novamente, mas eu estava acompanhando aqui a conversa e, de fato, é isso. O nosso comprador internacional, ele passou a ter uma informação muito rápida, e junte isso às questões relacionadas à crise internacional, também na logística, as questões geopolíticas, a guerra da Ucrânia com a Rússia. E isso faz com que a China, nossa principal compradora, ela precise conhecer mais do mercado internacional, mais da logística, e ela já nos conhece muito bem, sabe como o nosso produtor trabalha. E digo mais, ou uma pitada, aqui para bem ou para mal, dou uma pitada aqui de emoção para esse capítulo da história que já está conturbado, como muito bem colocado. O nosso governo vai para a China, representantes do governo vão para a China e ainda falam mal do nosso agro. Então, tudo isso, toda essa somatória de situações, com essa questão do nosso produtor ainda precisar de uma assessoria adequada na hora de vender, isso faz com que, de fato, essa situação, o nosso produto, o nosso produtor seja prejudicado diante desse cenário.
Como que eu olho isso aqui na ponta da cadeia, né? Onde que a soja sai para o resto do mundo? Os nossos portos estão trabalhando muito, procurando se tornar competitivos, procurando atuar na armazenagem, lembrando que hoje Santos e também nós temos a Arco Norte atuam muito nessa questão da armazenagem para não prejudicar o nosso produtor, mas de fato existe ainda um grande problema, né, de infraestrutura. Somos excelentes em produzir, mas as políticas públicas para armazenagem não conseguiram acompanhar essa produção, né? E por isso o nosso produto o produtor principalmente, acaba sendo prejudicado com essas oscilações e com todo esse cenário internacional que a gente está acompanhando. Queria aproveitar e trazer o tema, né, que o Alexandre entende bem aí da questão da sanidade, se é ainda mais um problema. A gente que acompanhou tanto, né, entrevistei muito o Alexandre na época, e o desafio de trazer mais credibilidade internacionalmente falando aí no caso da produção animal, isso é ainda um entrave? Sim, também é, né? A gente tá passando um momento importante. O Paraná, né, parou de vacinar, né? Então é livre com vacinação de aftosa, né? É livre sem vacinação da aftosa, junto com Santa Catarina e alguns pedaços do Acre, alguns pedaços do Brasil. Então ficou assim, é importante isso daí. A gente tá apto a exportar para os melhores compradores, melhores players do mundo. Só que, mais uma vez, igual a professora falou, a Maria falou, o governo não consegue acompanhar esse monstro que é o Brasil do agro. É um monstro, né, de produção, de competência, da porteira para dentro. Né? Então, a gente está com uma oportunidade agora única de exportar, né, para agora abriu novamente a China, mas podemos exportar. O Paraná, estou falando, né, países livres sem vacinação, né, de aftosa, da febre aftosa. Então a gente pode exportar para o Japão, para os Estados Unidos, só que, né, mais uma vez, o governo não leva essa pauta, não vai com essa pauta para os grandes países compradores. Entendeu? Agora que vai parar de vacinar também Mato Grosso do Sul, São Paulo, entendeu? Então a gente está com um volume de gado importante para exportação para os países que compram. Um exemplo, né? Hoje a gente exporta o valor da nossa carne em torno de 4 a 5 mil dólares a tonelada. A gente pode chegar até 11 mil dólares. A mesma carne, entendeu? Porque a nossa carne é a melhor do mundo. É um boi verde, né, Alexandre? A gente produz. Um boi natural, um boi bonito, bem. E saudável, ecologicamente correto. Nenhum país do mundo trata o nosso bioma, a nossa natureza igual a gente tem, igual a gente trata. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante. Mas, só complementando o que a Maria estava falando, o Brasil é um monstro, né? É um monstro de produção. E não tem essa organização. Os grandes produtores rurais têm. Entendeu? Mas a maioria, que é 80%, não tem. Então, agora, nesse caso que você estava falando agora, está exportando, teve esse problema, né? Super safra, ainda super safra com quebra no Rio Grande do Sul, quebra em outros lugares. Argentina, né? Na Argentina também, quer dizer, a América do Sul, né, em geral, não foi essa super safra. Né? Então, só que acumulou numa época a colheita. Né? Então, não tem a logística, não tem o silo para armazenar isso. Teve problema para escoação também, né? Problema logístico de chuvas, né? Não chega no porto. Então, agora, os pequenos produtores... estragaram também. Né? É verdade. Os pequenos produtores têm que vender para pagar a conta dele, entendeu? Com cooperativas, conta do dia a dia. Né? Os grandes não. Os grandes têm uma folga, sabe jogar o jogo. Né? Agora, os pequenos, que é a maioria... Né, tem esse problema, agora está vendendo a soja a 130, 135 reais, e daqui a pouquinho essa soja vai aumentar, volta para 180, volta para 200 reais. Mas ele não tem aonde estocar, né? Esse é o problema do produtor rural. E você sabe que um ponto, Alexandre, que você colocou, e a Patrícia colocou, e fazendo um pouco a alusão ali ao que a Maria colocou. Né? Nós estamos numa safra do Brasil agora, colhida 150 milhões de toneladas, com potencial de ser 160. Ano que vem, nós vamos ter um aumento de 4 a 5% da área plantada de soja no Brasil. Então, a gente vai para uma safra de 163 a 165 milhões de toneladas. Somado a uma safra de milho, com mais 130 milhões de toneladas. Então, nos próximos anos, a gente vai continuar esse crescimento muito forte.
O ponto a gente bate muito nesse ponto, é que o produtor precisa se capacitar mais, é o que a Maria colocou, entender um pouco mais desse jogo da comercialização, das janelas de oportunidade, de entender um pouco mais sobre formação de preço. Tudo isso por quê? Porque o produtor, sem estar apto a fazer esse jogo, cada vez mais ele vai ficar pressionado por esses momentos de colheita e tal. Então, a gente enfatiza bastante a importância do produtor, o profissional do agronegócio, estar mais capacitado com comercialização, porque na produção ele faz muito bem, ele é assim, imbatível, mas fica muito dinheiro na mesa na comercialização. Então, acho que o grande ponto daqui para frente é o produtor brasileiro entender que a capacitação na comercialização é algo fundamental para a perenidade do negócio dele e para o resultado dele. Porque o que você falou é importante. A gente, às vezes, não tem capacidade de armazenagem, mas muitas vezes o mercado futuro dá oportunidades para ele poder sair desses picos de comercialização, ou seja, dessa enxurrada de vendas, e ele, pelo menos, performar parte da sua produção. Então, esse é um ponto importantíssimo que vale a pena o produtor daqui para frente ele cada vez mais olhar esse horizonte, porque o Brasil ele não volta para trás na produção, ele só vai para frente na produção, né? Então é algo que eu acho que precisa ser ter muita atenção daqui para frente essa capacitação na comercialização. E o produtor, né, você vê, está vendendo barato agora e está plantando milho. Quer dizer, ele não está fazendo conta, o negócio dele é produzir. Você entendeu? Ele não fala assim, pô, o milho quanto é que está? Ah, está 65, está 70. Não, então eu vou plantar um pouco menos, porque eu sou pecuarista, né? Eu já fui sojicultor e tal, né? Mas eu sou pecuarista hoje. Então quando eu estou vendo assim, pô, o bezerro tá ruim, eu vou engordar vou terminar, porque eu tenho um tempo para isso. Não, tá bacana vender bezerro, garrote, então eu vou vender agora. O pecuarista não tem como. Ele leva uma pancada na soja e já planta milho. Leva outra pancada no milho, já está plantando soja. E você sabe, Alexandre, que é importante é o seguinte, eu faço palestra no Brasil inteiro e converso com bastante gente, e muitas vezes tem produtor na plateia que diz o seguinte, não, mas então esse ano eu não vou plantar soja. E aí a gente ele fala, tudo bem, vamos fazer aqui um pacto todo mundo? Vamos todo mundo não plantar soja esse ano? Quem deixa de plantar? Ninguém, todo mundo vai plantar. Deixa de plantar. Então isso é algo que, se ele não plantar, alguém vai arrendar a terra dele para plantar. Com certeza. Então não tem volta. Agora o que precisa ser feito é aproveitar os instrumentos para poder comercializar. Né? Sim, mas eu falo assim, né, só para o pessoal pensar um pouco. Exato. Né? Entendeu? Pensar, né, e com calma, ou ser mais profissional na comercialização. Para mim esse vai ser o grande ponto. Né? Porque utilizar instrumentos de comercialização, ferramentas, acho que é importante isso. Agora, o produtor também tem o receio de travar o preço, né? Acho que talvez por falta de conhecimento ou não, mas ele também, porque ele tem um custo fixo, então ele vai travar um preço futuro, vai que, sabe, ele fica nessa incerteza, e se cair a soja? Não, e se ele não produzir também, né? Se ele não produzir. Ou se mil variáveis que ele vive, né? Que é o clima, que é tudo. O produtor, eu falo, é um grande herói na nossa nação. O grande herói. E essa expectativa de aumento de área para a próxima safra, o custo, né? Que você falou que também teve um custo recorde. Também tem essa expectativa de muito aumento na próxima safra? Excelente pergunta, Patrícia. É o seguinte, na verdade, assim, a gente está entrando num ciclo, nós tivemos uma alta muito forte dos fertilizantes o ano passado, que né, foi... Por causa da guerra? Exato, por causa da guerra, insumos que a gente está colhendo agora a soja. Mas o que nós vemos agora, por exemplo, alguns insumos tiveram uma queda muito forte. Por exemplo, você pega MAP, KCL, que foram negociados na safra passada $1.100, $1.200 a tonelada, estão sendo negociados a 550, então tivemos uma queda muito forte. Glifosato também tivemos uma queda bastante forte. Então, os custos para a próxima safra serão menores do que essa agora. O grande ponto é, os preços projetados para o ano que vem também serão menores. Não na mesma proporção que caiu esses insumos que eu coloquei. Grande parte dos insumos não caiu o preço, mas esses foram mais sensíveis, né? Mas o grande ponto é, se o produtor não ficar atento com a safra 23, 24, talvez a relação de troca acaba sendo semelhante ao que foi a safra 22, 23, porque o que está se projetando para o ano que vem é uma safra, a condição de preço um pouco perigosa. E aí a gente tem que olhar os Estados Unidos. A gente está agora no momento que todo o mercado se volta para o mercado americano. A projeção para os Estados Unidos é de uma safra entre 120 a 123 milhões de toneladas. E isso vai ter uma recuperação, no passado foi 116 milhões de toneladas, com quebra.
Mas todo esse jogo faz com que os estoques projetados ainda estão sendo projetados pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles estão projetando ainda estoques na casa de 7 milhões de toneladas. Isso ainda sustenta os preços, olhando para frente, a $13 por bushel em Chicago. Só que o grande ponto que pouca gente fala é que os Estados Unidos ainda projeta uma exportação de 55 milhões de toneladas. Só que o grande ponto que eu acho que a atenção é o seguinte: o Brasil é de 30 a 60 dólares por tonelada mais competitivo que os Estados Unidos. O ano que vem a gente vai ter uma safra de 160 a 165 milhões de toneladas. E a projeção é o Brasil exportar o ano que vem entre 96 a 100 milhões de toneladas. Como que os Estados Unidos vai exportar 55 milhões de toneladas se a China está constante? Nós tivemos um crescimento de importação de soja da China de 2001 até 2016, cresceu 600%. Saiu de 13 milhões para 92 milhões de toneladas. Só que nos últimos 5, 6 anos se manteve entre 93, 94, 96, 96 e ficou ali. Não cresceu exponencialmente como estava, só que o Brasil cresceu em produção. Então, esse é um ponto importante. Lembrando que agora para a safra 23, 24, a gente sai de Laninha para El Ninho. E essa mudança favorece a safra americana e favorece a safra no sul do Brasil, Argentina, Paraguai, enfim. Então, esse é um grande ponto de atenção. Né? A produção tende a ser grande e talvez a projeção de preço, se os Estados Unidos não performar essa exportação que está sendo apontada para o ano que vem, talvez vão ter que reduzir, assim como eles estão fazendo no milho, reduções mensais das exportações de milho, porque o Brasil está exportando bastante. Se isso acontecer na soja, nós podemos ter um impacto muito forte das cotações em Chicago, que vai refletir no preço para o produtor na ponta. Então, muita atenção. Ainda temos oportunidades para a safra 23, 24, mas muita atenção, o foco é todo agora na safra americana. Maria... Desculpa, Lu. Estou aqui ouvindo. Como você vê tudo isso? Conta para nós. Na verdade, dou mais uma pitada aqui de informação. Nós temos que entender também, dentro desse cenário, Estados Unidos, Brasil, China e outros países europeus, e países europeus também, primeiro, a questão do aumento do preço do frete com a questão da dolarização. A gente não pode esquecer disso, e para quem assessora o produtor tem que estar ciente disso também. A questão da dolarização, o aumento do preço do frete, que já acontece, que já está acontecendo, e o nosso receio na seara geopolítica internacional é, de fato, essa tensão entre China, Estados Unidos e Rússia. Isso já está acontecendo, a China visitando o Putin visitando constantemente os líderes chineses, e essa tensão provável aí da China invadir Taiwan. Então, isso também pode adicionar, veja, não é que a gente está aqui trabalhando com apocalipse, não são previsões catastróficas, a gente não está desejando mais guerras, mas existe essa possibilidade, e não sabemos ainda como que serão essas sanções projetadas aí pelos tribunais internacionais em relação à Rússia. Então, tudo isso, veja, o aumento do frete, a questão de matriz energética, porque o petróleo está sendo muito demandado como matriz energética, e os nossos armadores a nível mundial estamos trabalhando com a descarbonização da frota. Isso aumenta o custo também, porque o armador está investindo em hidrogênio verde, os nossos portos estão começando a querer investir em hidrogênio verde, então tudo isso entra na conta também. E aí é exatamente isso. Como que vai ser feito esse planejamento, com quem que esse produtor vai contar para fazer um planejamento, qual que vai ser o melhor porto para ele sair, qual que vai ser a melhor companhia, qual que vai ser o melhor navio para ser fretado. Então, tudo isso vai entrar na conta. A gente está falando aqui de um cenário da porteira para dentro, e esse cenário de contratação e profissionalização, como o Alexandre muito bem colocou, do produtor e da assessoria do produtor, vai ser importante, vai ser peça-chave diante de tudo isso que a gente está passando, que eu falo que o mundo está passando. E o Brasil tem tudo para melhorar as projeções, como muito bem colocado, o preço do fertilizante caiu, a gente já conseguiu trabalhar isso, mas olhar todo esse cenário,
e pensar com todos esses ativos. Por isso que eu digo, do campo ao porto, essa profissionalização ela vai ser necessária para o Brasil ganhar, não só para o nosso produtor, mas para o Brasil ganhar como um todo. Maria, só para pegar um gancho no que você falou, esse aumento dos fretes marítimos impacta nos preços, mas um ponto que é bacana, né, Maria? E eu gostaria que você comentasse, é que os portos do Arco Norte desovaram bastante os portos aqui do Paranaguá, Santos, né? Então isso também tem ajudado bastante, né, Maria? Eu gostaria que você comentasse sobre isso aí. Tem ajudado muito. Na realidade, os portos estão muito mais competitivos do que eram. E o Arco Norte ele é um grande ativo. Hoje, se a gente trabalhar Itaqui, ali, Baía de São Marcos, o que mais tem para exportar é minério e grão. Quando se fala Maranhão. Fora isso, Pecém, fora isso também a Manaus, Pará, dentre outros portos. Então, a gente está vendo aí um crescimento muito grande nesse investimento de infraestrutura. Por outro lado, o grande escoamento no Brasil ainda é feito pela malha rodoviária. Tivemos um investimento grande em ferrovias nos últimos 4 anos, que foi decisivo para fazer esse escoamento melhorar, para fazer essa logística de escoamento melhorar, mas a gente ainda depende muito do transporte rodoviário. E fora isso também não posso esquecer, o hidroviário melhorou bastante também. O sistema de barcaças, veja, as grandes companhias, o grande produtor, ele está investindo. A gente está vendo esse investimento, principalmente o transporte por barcaças na região do Arco Norte. As operações se profissionalizaram muito. Então, com certeza ajudou bastante. E aí fica esse desafio. Paranaguá, Santos, portos de Santa Catarina estão investindo muito na sua profissionalização, investindo bastante para atrair o produtor, para que seja competitivo, para que esse produtor escoe por esses portos, mas ainda existe esse desafio de competir com o hidroviário lá na região do Arco Norte e melhorar o escoamento pelas rodovias do Paraná, pelas rodovias de São Paulo. Então, por isso, agora a gente está com o ministro de Portos e Aeroportos que, pelo menos, diz que pretende investir muito no transporte hidroviário e vamos aguardar para saber se os nossos portos aqui da região sul, da região sudeste, vão conseguir competir em pé de igualdade com os portos do Arco Norte também. Agora, eu tenho uma dúvida assim, em relação a Porto Seco, né? Cada vez mais a gente vê menos, não sei por quê. Por qual razão? Alguém sabe dizer? Maria? Então, depende. Na realidade, a gente teve um Porto Seco, Luli. A gente teve uma crise muito grande de container. O mercado de container, aí vamos tirar aqui o granel, vamos tirar o grão, mas a gente teve uma crise muito grande no transporte de containers. E o Porto Seco, ele trabalhava muito com a questão de armazenamento de container também. Claro que trabalha com granel, mas eu não vi uma queda tão grande, que são estados estratégicos que trabalham muito com o sistema de Porto Seco. Minas Gerais tem um trabalho muito forte, Mato Grosso do Sul também tem região de celulose, um trabalho muito forte, mas, de fato, a carga containerizada ela acabava ficando mais represada no sentido de precisar de espaço para colocar esses containers. Então, o Porto Seco ele foi uma alternativa para esse tipo de carga também. Isso, na minha visão, aqui trabalhando num porto que concentrava muito container. Paranaguá e Santos concentravam muito container. Queria fazer uma pergunta aqui, Luli, para vocês que estão no dia a dia da exportação, a professora que está dentro da logística, lá em Santos, sabendo tudo o que está acontecendo. Assim, o Brasil, tentando, Alexandre. Eu vejo aqui o Brasil assim, é um país e o pessoal que produz não tem outro lugar do mundo. Você vê, na Europa, nos Estados Unidos, são pessoas já mais velhas, a moçada nova não vai querer continuar. E a gente aqui no Brasil, a moçada nova, formada, fala 2, 3 línguas, está indo para o mato, está indo para Roraima, está indo para o Maranhão, abrir novas áreas. Então, olha esse futuro que a gente tem. Eu fui para Roraima esses dias, fiquei lá 1 mês. Roraima é um exemplo, Sim. Agora tem Amapá, tem Maranhão, são essas fronteiras agrícolas ainda, fora o Pará. Então, assim,
O futuro ainda não chegou no Brasil. Exato. Vai chegar ainda. Exato. Roraima é um exemplo. Eu vou dar esse exemplo, né? Nós temos um governador lá, né, totalmente pró-negócio. Pró-negócio. Pró-país, né? Pró-país. Patriota. Patriota. Então, ele em 4 anos na gestão dele, não existia soja em Roraima em 2018. Não tinha um pé de soja. Hoje, Roraima planta 100 mil hectares e vai para o ano que vem para 300 mil hectares. E vai. Sem limite, né? Não para, sem limite. E tem problema de logística, energia, né? Que é um absurdo. É um absurdo que Imagina tem lá. quando tiver tudo isso funcionando. Então, assim, a pergunta, né, para vocês, a pergunta é a seguinte: como é que a gente pode resolver isso daí? Para ligar o governo com... Eu não estou falando assim para proteção, que outros países, eles protegem, né? Na Europa é $1 bilhão por dia de subsídio. Aqui o Brasil é só um cuidado especial, né? Um cuidado. Como é que vocês conseguem ver isso aí? Maria, se quiser começar, depois eu posso... Imagina, aqui não tem ordem. Se quiser começar, pode falar. Não, eu vejo assim, o Brasil, o Brasil não tem limites para o agro, né? Hoje a área de expansão que nós temos, sem atacar biomas de florestas, ela é gigantesco, né? Só em pastagem degradada para virar para o agro, nós temos aí, podemos dobrar a produção. Só para te dar um número, tá? Se somar toda a área agricultável do Brasil, se somar toda a área, ela dá o estado do Mato Grosso cheio. Olha todo o restante do Brasil que tem para ser ocupado. Só para te dar um número, né? Sem atacar nenhum bioma florestal. Então, olha a possibilidade que a gente tem. Então, o que a gente costuma dizer, Alexandre, que acho que é importante, é dizer o seguinte: o Brasil tem uma aptidão para o agronegócio. Aqui nós temos água, nós temos clima, terra. Então, a gente é um país extremamente abençoado. O que a gente vai precisar ter profissionais para aguentar todo esse aumento que a gente vai ter nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Você imagina só, nós estamos falando de uma produção agora, a cada ano a gente vai dobrar, a gente vai produzir a mais de soja 10 milhões de toneladas. Recorde. Ou seja, em cima de recorde em cima de recorde. Então, fora o milho a gente vai assim também de forma... Hoje a caixa produtiva está aumentando demais no milho. Então, você imagina a quantidade de produção que a gente vai ter no Brasil, novas fronteiras. Eu atendo um cliente nosso que está em Roraima, então eu conheço a realidade lá. Até ele vende como soja americana, porque o clima americano, né? Exatamente. É hemisfério norte e tal. Então, o que a gente fala muito é o seguinte: se nós dependermos do governo, não vai acontecer, porque assim, o produtor, o Brasil foi aberto pelo pessoal do Sul, né? O gaúcho, o paranaense, que foi expandindo lá para cima. E tem muita coisa para expandir. O Mapitobá é algo que é realidade e já está acontecendo. O fato é, o que a gente fala, o governo ele não vai ter condições de promover todo esse aumento. A iniciativa privada é quem vai capitanear tudo isso. Então, por isso que, olha as oportunidades que a gente vai ter nos próximos 3, 4, 5, 10, 20 anos. O pessoal que está saindo da faculdade agora, eu costumo dizer o seguinte: o Vale do Silício, a tecnologia do Vale do Silício é o lugar da tecnologia no mundo. Quando eu falo de agronegócio, é o Brasil que é o Vale do Silício no mundo. Estão ficando, mora lá 3, 4 meses no Vale do Silício e volta aqui. E volta para cá. Agricultor, pecuarista. Porque assim, não existe isso no mundo? Não existe. Por isso que assim, o Brasil para o agronegócio é a mesma coisa que tecnologia para o Vale do Silício. Então, esse pessoal que está vindo, está saindo da faculdade, agronomia, veterinária, administração, economia, ele tem que enxergar que o agronegócio é o grande setor, é a grande locomotiva do Brasil e que vai ter inúmeras oportunidades e que vai precisar de capacitação. Capacitação na parte de exportação, como a Maria colocou, capacitação na parte de comercialização. Então, tem muita oportunidade. Agora, é uma fronteira que assim, não tem barreiras, né? Assim, não existe fronteira para o Brasil no agronegócio. Agora, os profissionais do agronegócio têm que entender isso e entender que as oportunidades vão estar aqui, com problemas de comercialização, de logística e tal, mas o Brasil sempre vai dar o jeitinho e vai escoar. O Arco Norte, como a Maria colocou, foi uma situação que o governo não incentivou. A iniciativa privada que foi lá, abriu Itaqui, abriu Santarém, né, o Maitá. Então, assim, toda essa possibilidade, a gente vê que
muita oportunidade. A iniciativa privada acaba cabeceando. Logicamente, mas tem se que tivesse... ter vontade, viu, André? Tem que ter vontade. Igual esses últimos 4 anos, quer dizer, você viu que só 4 anos. Exato. É só ter assim, é só não atrapalhar. Boa. Você entendeu? Se tivesse uma ajuda, Alexandre, sabe o que É só não atrapalhar, Só não porque atrapalhar, a gente né? depende sim do governo, sabe? De logística, de juros e tal. de tudo, né? Então, assim, eu não vejo assim esse Brasil, né, com essa violência. Até é bom a gente estar conversando, depois a Maria que vai falar, né, vai arrematar tudo isso daí. Eu não vejo, tá, esse país, né, com essa pujança, né, para dentro da porteira e para fora. Tem que ter alguma coisa, tem que ter um guarda-chuva, vamos falar assim, que tem que ser o governo, porque o governo é a gente. Eu não estou falando assim, eu estou pedindo uma ajuda para o governo. Eu estou pedindo uma organização que tem que ser de baixo para cima. A gente não pode sozinho, entendeu? Porque senão acontece o que está acontecendo agora. Vamos supor, se tivesse uma Conab, nada de comprar nada. Concordo. Armazenamento, que a gente não tem o armazenamento, quantos por cento? Eu não sei, 10%, 15% que a gente armazena. Nos Estados Unidos é 60%, 70%, né? Que os produtores conseguem armazenar. Então, esse cuidado que tem que ter. Porque senão eu acho que não... Se nós tivermos... A gente está muito mais acelerado. Se a gente tivesse um governo que ajudasse, poxa, aí ia ser... Aí é o sonho, né? Não, Ismael? é o sonho. Um dia a gente chegar lá. Um dia chegar lá. Maria. Pois é. Bom, olha, na realidade eu arremato porque os comentaristas são excelentes, né? E a gente aqui, a gente está pensando junto, né? Estamos unidos aqui pensando juntos. Mas é exatamente isso. Falou-se muito de Roraima, né? Eu tenho muito contato com alguns colegas de Roraima. E hoje, por exemplo, o governo, né, nos últimos 4 anos, existe ainda o projeto de fazer a ligação entre Brasil e Guiana, justamente para poder escoar a produção. Né? E agora, eu entendo que é um momento do setor pressionar, né, o atual governo federal, os governos estaduais, para que essa obra de infraestrutura saia. Eu entendo que o nosso grande problema, né, e aqui remetendo aos nossos comentaristas, na pessoa aqui da Luri, qual que é o grande problema? De fato, é entender por que da porteira para dentro é tão eficiente, por que o governo não ajuda da porteira para fora, né, a parte de infraestrutura. Porque, isso eu até comentei num evento que a Luli estava presente, num congresso que a Luli estava presente aí no Paraná, que eu estive recentemente aí no Paraná para um congresso e fiquei encantada, né, com toda a estrutura de Londrina. Aliás, um grande abraço para os colegas de Londrina, né, e de todo o estado do Paraná. Mas por que existe essa grande diferença? Porque o conceito de propriedade privada, para dentro da porteira, ele faz com que a autonomia do produtor seja muito maior. E qual que é o grande gargalo da infraestrutura no Brasil quando se trata de logística? O governo é literalmente sócio do investidor. Porque quando se trata de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, não adianta. Nossa Constituição ela é clara, né? Ela determina a competência, ela diz o que são bens da União e ela determina a competência da União e dos governos estaduais para os setores voltados à logística e infraestrutura. E aí isso vai depender do quê? De um contrato administrativo firmado com os poderes, né? E esse empresário ele precisa obedecer certas regras do jogo. E aí entra a questão de equilíbrio econômico contratual, para fazer a concessão de um porto, de um terminal num porto organizado, uma autorização para um terminal de uso privado. É claro que de 10 anos para cá, a gente teve aí um aumento absurdo de terminais de uso privado, por exemplo, os chamados TUPs, né, para poder fazer o escoamento da produção. Mas esse é um ponto-chave. E, ao meu ver, né, para as projeções futuras, se falou muito do Vale do Silício, o Brasil é para o agro que o Vale do Silício é para o mundo. Né? Eu já estou aqui pensando em Taiwan, já estou bem preocupada com Taiwan aí, se a China invade Taiwan, porque o objetivo deles é conseguir ultrapassar os Estados Unidos em tecnologia através de Taiwan. Mas, olhando para esse cenário, eu entendo que o setor produtivo nós somos o governo.
Como muito bem colocou o Alexandre, o setor produtivo ele precisa ser forte, ter braço forte e cobrar dos governantes, mesmo que sejam contra o setor, mesmo que alguns, infelizmente, vão até a China para falar mal do nosso agro, mas o nosso agro ele é pujante, o nosso agro ele tem importantes, não só o agro, mas o setor de infraestrutura como um todo, e vão precisar sim pressionar e mostrar, olha, nós somos o setor que emprega, nós somos o setor produtivo e vamos precisar trabalhar unidos para melhorar essa comunicação, melhorar essa logística. Eu vejo muito dessa forma, eu entendo que o Brasil tem muito mais para crescer e tendo armazenamento, tendo comunicação na infraestrutura, uma melhor comunicação entre ministérios e associações de produtores, associações de empresas voltadas para o setor, vai ter que ter comunicação. Maravilha, gente. Nosso tempo terminou. Que triste. Olha, vamos ficando por aqui. Rápido. Passou rápido, você viu? Como passa, né? A gente ainda falando um assunto tão relevante para nós, para o Brasil, para o mundo. Bom, Ismael Menezes, queria te agradecer pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, Lula. Obrigado, satisfação estar com vocês e espero que numa próxima oportunidade a gente volte a falar desse assunto, porque a gente tem que estar falando sempre sobre a importância do agronegócio, sobre toda essa questão que permeia o agronegócio, para que a gente possa evoluir com consistência. Então, obrigado pela oportunidade. Maria Cristina Gontijo, muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no nosso programa. Agradecer a todos, Ismael, Alexandre, Luli, todos os membros da bancada. É um prazer enorme estar aqui, fico à disposição e digo que o nosso país tem muito para crescer. Muito obrigada aí pelo excelente painel. E vocês que nos acompanham, fiquem ligados que logo mais vem o 4º podcast. Obrigada pela sua companhia e voltamos em breve. Tchau! Os novos tempos vêm para todos. E também para a agropecuária. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e uma nova área de serviços para a digitalização da fazenda, a Jacto Next. Vem com a Jacto para a Expo Londrina e conheça as novidades para produtividade e inovação para a sua próxima safra.